queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você começasse a orar a Jesus para que Ele ministrasse você de maneira especial nessa manhã. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Sua presença com o nosso coração rendido ao Senhor, nos humilhando diante da Sua presença, clamando para que o Seu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Que o Seu Espírito Santo nos ministre de maneira poderosa e profunda e que o impacto dessa palavra, ela gere fruto no coração de cada pessoa que está nos ouvindo aqui. Jesus, que o coração dessas pessoas seja como terra fértil para receber a semente da Sua palavra. Nós não estamos aqui, Jesus, apenas por um mover ou por empolgação. Nós estamos aqui realmente querendo aprender algo do Senhor. Que o Senhor silencie todas as outras vozes que são como distração nesse momento, impedindo o avanço da Sua palavra sobre as nossas mentes. Eu oro contra todo entrave na mente, eu oro contra todo cansaço, que o Seu Espírito Santo se faça presente aqui, ainda que no meio de uma brisa suave, ainda que no meio do silêncio. Nós queremos estar sensíveis à Sua voz, nós não queremos ser pessoas que ouvem a Sua voz somente no meio de trovões, no meio de grande agitação. Nós queremos ser tão sensíveis à voz do Senhor, ao ponto de conseguir ouvir o mais baixo sussurro da Sua voz. Torna-nos sensíveis à Sua voz. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos, que as vozes do nosso ego, que as vozes da nossa mente sejam completamente silenciadas nesse momento, que haja tremenda reverência do nosso espírito, Senhor, nesse momento, que caia sobre nós temor de Deus, que caia sobre nós temor do Senhor, que o Senhor nos visite com temor e tremor nessa manhã. Nós queremos estar atemorizados diante da Sua presença, porque a Sua palavra diz que o Senhor é um Deus grande e temível, e diante do Senhor a nossa voz estremece, o nosso corpo estremece diante da grandeza da Sua majestade. Nós estamos perplexos e nós queremos ter um encontro contigo nessa manhã, Jesus. Que o Senhor visite o coração de cada pessoa que está aqui com poder, com glória. Que essa seja uma manhã de consolidar raízes. Que essa palavra ela seja como uma gotinha de chuva naquilo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos aqui. Que a palavra que vai ser ministrada aqui, ela regue a semente do coração de cada profeta. Nessa manhã, nós estamos aqui, Jesus, completamente rendidos, submissos ao Senhor, submissos à Sua voz, submissos à Sua vontade. Nós não sabemos nada, nós não temos o que fazer diante do Senhor, nós não sabemos como fazer. Nós estamos aqui, Jesus, com uma profunda fome de escutar a Sua voz, porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, muito mais do que ser apenas uma voz no meio de tantas vozes que esse mundo tem ouvido. Nós estamos aqui, Jesus, conscientes do nosso dever de ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Gente, o desejo do coração de Deus, para mim e para você, que somos profetas nessa manhã, é que a gente seja muito mais do que somente uma voz. A gente tem vivido tempos tão terríveis, tão difíceis. O ministério profético nunca foi tão descredibilizado. E isso entristece tanto o nosso coração como família. Porque em algum momento a gente se perdeu, sabe? Em algum momento a gente se empolgou, a gente exagerou. Porque a nossa fome por ouvir a Deus, ela foi substituída pela fome de dizer, de falar, de profetizar, de performar. E o que Deus queria, o que Deus quer para a gente, é que o nosso coração se volte para o lugar puro e simples de ouvir a voz de Deus. Esses dias a gente teve um culto em casa
E Jesus, eu tive uma experiência assim tão marcante com Deus. Era como se Deus estivesse gritando assim, bradando muito. Só que ao mesmo tempo esse brado, esse grito, essa voz, era como uma brisa, sabe? E Jesus começou a falar para mim: abram os ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa é a mensagem de Deus para o nosso coração essa manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ter muita sabedoria. Nós precisamos ter muita maturidade para escutar a voz de Deus esses dias. Tem um versículo que o Canta está falando, eu acho que vai falar hoje à noite, em que teve um período em que a voz de Deus era muito escassa, que o povo não ouvia a voz de Deus, as visões eram raras. E nesse tempo foi justamente o tempo que Deus comissionou um grande homem, um nazireu. E são em períodos como esse, em que a voz de Deus se encontra escassa, apesar do número muito grande de tantas vozes, é que Deus está chamando a mim e a você, para que a gente se levante como profetas que se consagram ao Senhor e que não vivem uma vida comum, ou que não vivem um ministério profético aparente, mas que vive uma vida com Deus profunda e íntima no seu próprio quarto. Jesus está nos comissionando nesse tempo para que a gente profetize em casa. Jesus está chamando, recolhendo os seus profetas para o quarto outra vez. Jesus está nos comissionando para a gente voltar a jejuar. Jesus está nos comissionando para a gente voltar a fazer votos. Votos em que a gente deixa de fazer coisas que são lícitas, mas a gente deixa de fazer porque a gente tem fome de avançar num nível maior de conhecimento de Deus. Jesus está nos chamando para períodos longos de jejuns. Jesus está nos chamando para aquelas velhas campanhas que a gente fazia. Jesus está nos chamando de volta para o monte. Jesus está hoje limpando os ouvidos dos seus profetas para que eles voltem a ouvir a voz de Deus. É isso que Jesus está fazendo. E nós estamos aqui juntos nessa escola, como se Jesus tivesse colocado a gente numa caverna para conferir aquilo que Ele tem dito. Então, isso daqui é uma conferência, como se a gente tivesse aqui todo mundo com um checklist e a gente estivesse conferindo aquilo que Deus está fazendo. Porque eu tenho certeza que, nesse momento, alguns de vocês, se não todos, estão se identificando com aquilo que eu estou falando. Eu sei disso. O Espírito Santo está testificando no coração de vocês, porque vocês são homens e mulheres de Deus. Vocês não são alheios àquilo que o Senhor está falando nessa manhã. Muitas vezes, a gente viu o ministério profético sobre as lentes da antiga aliança, do Antigo Testamento. E por mais que tenham sido homens e mulheres de Deus, que Deus levantou na antiga aliança e que são até escritores canônicos, como Jeremias, como Isaías, eles estavam debaixo de uma aliança, de um testamento que dizia respeito a olho por olho e dente por dente. Então, o profeta na antiga aliança era aquele homem levantado por Deus com a incumbência de exortar o povo a voltar a Deus. Sempre quando Deus levanta um profeta no Antigo Testamento, você vai ver um contexto de caos na sociedade, em um contexto que Deus quer conduzir o povo de volta àquele lugar da essência do relacionamento com Deus. Todos os profetas do Antigo Testamento, ou pelo menos a maioria, são pessoas que foram levantadas por Deus para carregar uma mensagem de exortação, de juízo. Porque a nação de Israel era uma nação de dura cerviz. Deus tinha feito promessas de que se eles obedecessem, eles prosperariam. Mas que se eles não obedecessem, eles seriam punidos. Então, o amor de Deus na antiga aliança se manifestou tentando trazer o povo com violência, com veemência, para de volta da presença de Deus. E isso aconteceu na antiga aliança
e a gente vê que o escritor de Hebreus fala que a antiga aliança é uma sombra, é como se fosse, entre aspas, um modelo imperfeito daquilo que viria a existir aperfeiçoado. Então, a gente acaba que carrega esse paradigma, esse estigma de que o ministério profético é performático, que ele é exagerado. E por conta disso, e isso soma-se à personalidade de muitos de nós profetas, a gente é intenso, a gente é extravagante, a gente gosta do poder de Deus, da glória de Deus, e muitas vezes a gente é ludibriado, entorpecido pela performance, entorpecido pelo modo de fazer, e quando a gente vai ver, a gente está no automático, profetizando e julgando profecias de acordo com quão rígida ela é, ou a gente tem um chicote na mão e quer virar as mesas a todo custo, e nós que somos profetas parece que a gente tem alergia ao pecado, parece que a gente se coça, fica cheio de brotoeja, e a gente não aguenta ver o pecado, e nós vamos para a nossa igreja local e nós queremos gritar, sejam santos, e a gente quer levantar a voz e chamar todo mundo de raça de víboras, e a gente tem uma indignação santa. Gente, esse tipo de sentimento não acomete só a vocês, porque eu também tenho esse chamado e eu convivo com um marido que também tem esse chamado. Então, quando você vê o Canta pregar, e faz parte da personalidade dele, ele é intenso, ele é passional, ele fala assim de um jeito que te cativa, que te arrebata, quando você vai ver, você já está em outra dimensão. E isso tudo é muito bom. Eu creio que os nossos pastores e os nossos discipuladores são homens muito de Deus, porque eles devem ter uma paciência muito grande com a gente. E o presbitério do An também tem muita paciência com a gente, teve muita paciência comigo, com Canta. E graças a Deus pela vida deles, mas a gente carrega esse estigma ruim. E muitas vezes, por conta dessa falta do paradigma do Novo Testamento, a gente é levado em descrédito, né? E quando a gente vai ver o Novo Testamento, quando a gente vai ver a pessoa de Jesus, quem Jesus era, quando a gente vai ver a personalidade de Jesus, eu sei que Jesus não era só um cordeirinho manso, ele era também um leão, bravo, e ele era enfurecido contra o pecado, mas quando a gente vai ver a personalidade de Jesus, a personalidade dele não se dobrava ao ministério profético e vice-versa. Então a gente precisa desconstruir, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir, hoje eu vou desconstruir muita coisa. Na escola de profetas eu sou a pessoa da desconstrução, eu vou desfazendo um monte de teia na cabeça, porque aí quando Canta vem, vocês já estão tudo posto no lugar, esse é o meu papel aqui. Mas antes de chegar de noite, tem amanhã. Então, peraí. Aqui o choro dura uma manhã, mas a alegria vem à noite. Então, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir da nossa mente é essa ideia de que para você ser um profeta com autoridade, você precisa ter uma personalidade imponente. Isso é uma mentira. Você pode ser uma pessoa muito mansa, muito tranquila, muito pacata, mas uma pessoa completamente cheia de Deus, cheia da autoridade do Espírito Santo. O nosso ministério profético não pode ser corrompido pela nossa personalidade caída. Então, é possível ter domínio próprio e ser profeta. É possível ser paciente e ser profeta. É possível você ser uma pessoa calma, tranquila e ser profeta. É possível você ser uma pessoa que ama consolar os outros e que não tem necessariamente uma palavra de exortação para dar às pessoas e ser um grande profeta de Deus. E quando a gente vê a pessoa de Jesus, é exatamente isso que a gente vê. A gente vê Jesus profetizando, consolando os discípulos na ceia. Aquilo que ele estava fazendo ali era profetizar. Quando a gente vai ver o discurso de João, no Evangelho de João, Jesus falando para os discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele estava profetizando. Ele estava falando do reino de Deus que haveria de vir. Olha, não se preocupem. E Jesus falou, olha, eles vão perseguir vocês. Se eles perseguiram a mim, que sou o próprio Deus, quanto mais a vocês. Mas tenham bom ânimo, calma. Então Jesus era aquela pessoa que profetizava com equilíbrio.
Ele era aquela pessoa que não teve o ministério profético corrompido por causa das suas dores, das suas dificuldades, das suas tentações, da sua personalidade efusiva. Então, nós que carregamos uma mensagem de arrependimento, a gente precisa primeiro se arrepender do nosso caráter caído, do nosso desequilíbrio. Eu tenho certeza que quando a gente voltar para o quarto e começar a chorar diante de Deus, se arrependendo pelos nossos exageros e pelo nosso desequilíbrio, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais credibilidade na nossa igreja local, não porque a gente quer, mais uma vez, performar para parecer que somos mais equilibrados, mas porque o fruto do Espírito Santo, ele fica aparente. Performance não é fruto. E o que nós queremos é frutificar no Espírito. Então, a primeira coisa que eu queria que você anotasse aí, a primeira profecia que eu queria liberar sobre vocês, é que nessa próxima estação vocês vão frutificar em frutos do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a gente vai ver lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, vou abrir aqui, vocês podem abrir aí e marcar na Bíblia de vocês. Apocalipse 19, 10 diz assim: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Repita comigo: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O outro lado, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não faz cara de chatice. Olha para a pessoa que está atrás. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ai, gente. Esse texto aqui é o texto-chave dessa aula, né? Que isso aqui é uma aula, uma escola. E esse texto ele fala muito sobre como é o ministério profético a partir da nova aliança, a partir de Cristo. E João, ele estava tendo uma experiência, eu vou falar de João um pouco mais na frente, mas ele estava tendo uma experiência que era receber as visões a respeito dos tempos do fim. Ele teve, né, esse privilégio. E um anjo aparece para ele, mostra várias coisas para ele, ele se prostra diante do anjo e a primeira coisa que o anjo fala é: adora a Deus. Isso aqui é muito interessante, porque o chamado do profeta, como eu falei no começo, é estar diante da presença de Deus, contemplando-o. Então, nós precisamos viver um estilo de vida de contemplação e adoração a Deus, adoração a Jesus. Nós precisamos viver uma vida disciplinada no que diz respeito a amar Jesus, a adorar a Deus, a ter fome de Deus, a entrar no nosso quarto e não fazer só um devocional com um texto marcado, baseado em um livrinho, mas simplesmente colocar-se diante da presença de Deus falando: Jesus, revela-se a mim, eu quero conhecer uma nova face sua, eu quero que você se apresente a mim, eu preciso conhecer os seus atributos. A gente precisa parar de ter medo de quebrar a estrutura do nosso devocional para que a gente entre na presença de Deus completamente vulneráveis àquilo que Ele quer fazer. O relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. A gente vive uma vida em que a gente entra na presença de Deus e fala, como se Jesus fosse um cara que está ali num confessionário só ouvindo a gente falar. E abençoa a minha igreja e faz isso e faz aquilo, e eu te amo, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E você vive um relacionamento com uma pessoa que você nunca dá oportunidade para ela te dizer o quanto ela te ama. Que relacionamento é esse que você ama tanto uma pessoa, mas você nunca parou para ouvir a voz dele dizendo: eu te amo? Que relacionamento com Deus é esse que a gente nunca dá espaço para ele falar sobre ele? A gente por acaso vai se casar com uma pessoa que a gente não conhece? E para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa dar oportunidade para ela falar. A gente não vive um relacionamento com uma pessoa que a gente vive de encontro em encontro.
Todo devocional tem que ser um jantar romântico com Deus. Tem que ter um anel. Jesus tem que vir com um anel para mim toda vez. Jesus tem que me impressionar, Ele tem que me tocar. Porque se Ele não me toca ou se Ele não fala nada de interessante, aquele encontro não presta. Que tipo de relacionamento abusivo é esse que a gente quer impor para Jesus? A gente precisa viver um relacionamento com Deus em que a gente dá espaço para Ele ser quem Ele é. A gente precisa viver um relacionamento com Deus em que Ele também nos impõe limites, em que Ele governa sobre a gente, em que Ele se apresenta como um noivo que vai, sabe, nos governar, nos liderar. No relacionamento com Deus, Ele é o Senhor. Então, meus amigos, minhas amigas, o nosso chamado é estar na presença de Deus, ouvindo a sua voz e conhecendo quem Ele é. Toda vez que nós que somos profetas, nós que somos proféticos, saímos desse lugar, não dá bom. Não presta. Profeta bom é profeta que ama Deus. Quando o profeta não está passando com Deus, ele vai passar do ponto, ele vai desequilibrar, não é bom. E a gente precisa reconhecer o nosso calcanhar de Aquiles. É ou não é verdade? É verdade. É verdade. O único profeta da Bíblia que a Bíblia dá testemunho de que ele foi manso era Moisés. Mas mesmo Moisés sendo manso, ele deixou de entrar na terra prometida porque quebrou a rocha lá, que não era para ter batido. Isso é para vocês verem como o ministério profético ele é exigido em relação a gente ter equilíbrio. O primeiro desequilíbrio de Moisés quebrou as pernas dele. A gente precisa ter zelo com isso. Nós precisamos ser irrepreensíveis. Nós vamos estar expostos à presença de Deus o tempo inteiro. E a presença de Deus precisa gerar santidade em nós. Quando a gente vai ver Isaías, lá em Isaías capítulo 6... Antes dele começar o ministério dele, ele tem um encontro com a glória de Deus, com o trono de Deus, e serafins, e não sei quantas asas, não sei quantos olhos, e fogo para cima, fogo para baixo, brasa de fogo, o pau quebrando. E aí, diante da presença de Deus, qual a primeira coisa que ele vê? Ele não vê Deus falando que a nação de Israel é feia e bonita. Ele não vê Deus colocando uma palavra de juízo na boca dele primeiro. A primeira coisa que ele reconhece é o seu próprio pecado. E ele fala, meu Deus, eu não consigo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu estou atemorizado porque os meus olhos viram o Senhor. Então o anjo veio, tirou brasa viva do altar e queimou, colocou na sua boca, queimou sua língua. Então ele foi purificado. Então, o fogo que a gente quer que Deus acenda na igreja vai acender primeiro na nossa boca. Porque a gente precisa viver um estilo de vida de santidade. E eu não estou falando que você tem que ser um ET, porque santidade não é uma coisa aparente. Eu estou falando de você viver uma vida reta. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Jesus está nos chamando ao arrependimento nessa manhã. Quem pode ouvir a voz de Deus? Quem pode ouvir a voz de Deus? E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer tirar brasas vivas do altar para modelar o nosso caráter. Ele quer nos levar de volta a um lugar onde a gente primeiro acessa a sala do trono. Eu vou falar uma coisa muito séria, talvez muito dura. Mas as nossas igrejas estão cheias de pessoas que não têm encontro com Jesus. Eu sei que é uma coisa que parece que é muito chocante, mas as nossas igrejas precisam de homens e mulheres de Deus. De verdade. De pessoas que são comprometidas com o Evangelho. Pessoas que não têm vida dupla. Eu não tenho vida santa e profana. Aqui eu sou santa e lá fora eu sou profano. Eu sou santa na igreja, eu sou santa na escola, eu sou santa no meu trabalho, eu sou santa no trânsito, eu sou santa cuidando do meu filho. Eu não falo palavrão. Palavra torpe é pecado. A gente precisa começar a viver um estilo de vida em que a gente não cede à pressão do mundo, cara. João
quando ele teve o encontro com o anjo fala, adora a Deus, e depois ele fala, o testemunho de Jesus é o quê? Vou mandar repetir para todo mundo, hein? O testemunho de Jesus é? Perfeito. E quando você vai ver a linguagem jurídica, você vai ver o significado do que é ser uma testemunha, é ser basicamente, assim, trocando a miúdos, uma pessoa que viu, que estava no lugar onde aconteceu o crime, ou o acidente, ou o fato, né? E a testemunha, ela precisa ter tido contato com alguma coisa que envolveu o fato, né? Então, uma testemunha, ela está desqualificada quando ela não conhece os fatos, quando ela não esteve no lugar. E para ser uma testemunha de Jesus, eu preciso acessar a sala do trono, porque senão eu estou desqualificado como profeta. E aí, João, em 1 João, capítulo 1, o próprio João, que recebeu as visões de Apocalipse, ele fala assim, 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Isso aqui é forte demais. João está falando assim, olha, eu estou falando para vocês de uma coisa que eu vi. Eu estou falando para vocês de uma coisa que eu apalpei. Eu estou falando para vocês de uma coisa que foi viva em mim. Eu não estou anunciando para vocês uma mensagem que eu não encarnei. Ele foi o discípulo mais íntimo. Ele foi, apesar de ter sido um dos discípulos que provavelmente teve medo, o relato do seu evangelho, lá no evangelho de João, ele fala que ele estava ali com Maria perto da cruz. Apesar do medo, ele não foi covarde. Ele ficou com Jesus até o fim. Ele se reclinou no peito de Jesus e pediu para Jesus apontar quem era o traidor. Ele tinha fome de ter segredo com Deus. Então, quando João recebeu as revelações de Apocalipse, anos tinham se passado, anos tinham se passado. Então, foram anos cultivando um relacionamento com Deus. Anos sendo amigo íntimo de Jesus. Anos sentindo saudade de Jesus. Imagina que você tem um amigo e, de repente, esse amigo é tomado de você. Imagina o tanto de saudade que ele sentia de Jesus. Imagina o quanto o coração dele era tomado por fome de ver Jesus de novo. E Deus foi tão maravilhoso com João que deu para João o privilégio de ver Jesus como ele nunca se apresentou a nenhum outro discípulo. Ele vê Jesus com os cabelos brancos, com os olhos queimando muito. Ele vê Jesus em glória. Ele viu Jesus, o amigo que ele conhecia, era um homem de dores, era um homem que não era bonito, era um homem que, era calejado, provavelmente queimado do sol. Era um homem simples, que comia, que era ferido, que chorava, que se afligia. Mas o João, ele era tão íntimo de Jesus, ele tinha tanta saudade de Jesus, que Deus proporcionou que ele tivesse um encontro com Jesus para que ele matasse um pouquinho da saudade dele antes de ele ser recolhido. Eu quero te perguntar, qual é o tamanho da saudade que você tem de Jesus? Qual é o tamanho da fome que você tem por Deus? Qual é o tamanho qual é o tamanho da sua vontade de ver Jesus? Isso é diretamente proporcional ao nível de autoridade do seu ministério profético. Quanto mais fome você tem, mais Jesus se revela a você. Quanto mais saudade você tem, mais Jesus aparece para você. Quanto mais desespero você tem por ver Jesus, mais Ele aparece para você. A gente precisa voltar a ter saudade de Jesus. Saudade do que a gente nunca viveu com Ele. A gente nunca conviveu com Jesus como um homem. A gente não era da mesma época que Ele.
mas o Espírito Santo gera em nós esse tipo de sentimento de saudade. O livro de Eclesiastes fala que Jesus plantou no coração do homem o anseio pela eternidade. E esse anseio tem que nos consumir todos os dias. A gente precisa acordar pensando nisso, a gente precisa dormir pensando nisso. A gente precisa ter fome disso mais do que a gente tem fome de qualquer outra coisa. Porque, meus amigos, o ministério passa, mas a amizade com Jesus fica. Quando Paulo escreveu aos Efésios falando a respeito dos 5 ministérios, ele falava assim, olha, os 5 ministérios foram dados para que o corpo de Cristo chegue à maturidade, à estatura do varão perfeito. E quando Jesus voltar, nós, igreja, estaremos adornadas, seremos perfeitos, uma noiva bonita, com vestes brancas. E aí, quando Jesus voltar e vier buscar a sua noiva adornada, linda, bonita, não vai ter profeta, não vai ter apóstolo, não vai ter mestre, não vai ter evangelista, vai ter amigos de Deus. Pessoas que têm saudades de Jesus. Então, a gente está fazendo isso aqui com vistas à edificação da igreja. Mas vai chegar um momento que isso vai passar e, às vezes, a gente se toma com muito mais anseio por aquilo que é passageiro do que por aquilo que é eterno. E é aí que não só o ministério profético falha, como todos os outros. A gente vive como se a gente fosse necessário até a eternidade. E eu quero te dizer que vai chegar um momento que Jesus não vai precisar mais do nosso trabalho. E quando Jesus não precisar mais do seu trabalho, o que é que você tem para oferecer para Ele? Quando Jesus não precisar mais da sua profecia, que palavras é que vão estar na sua boca? Quando Jesus não precisar mais do seu labor, quando Jesus não precisar mais do seu suor, que tipo de coisa você tem para derramar sobre os pés de Jesus? Jesus está buscando pessoas que não têm fome só de servir, de trabalhar, não tem fome só de ministério. Jesus está em busca de pessoas que o amam de verdade. Jesus é o Senhor da igreja. Eu não sou a dona da igreja. Se eu tirar uma férias de 30 dias, a igreja vai de bem a melhor. Talvez até melhor do que se eu estivesse na igreja. E a gente vive como se nós fôssemos imparáveis. E aqui eu entro no que Jesus quer de fato falar pra gente. Porque hoje de manhã eu tinha um negócio pra falar e Jesus veio falar outro. Falei, gostei. Tá aí. 1h30, perdi o sono. E o João saiu daqui ontem, 11 horas da noite. Que horas é que ele vai me acordar hoje? 6 horas da manhã, gente. Acordei com muito sono, mas aí eu fui buscar a presença de Deus. Ele já falou comigo, eu falei, vamos embora. Gente, isso aqui é muito sério. Vocês já sabem que o versículo-chave é Apocalipse 19:10. Quando você chegar na sua casa e você quer saber o que é ministério profético, você vai ler, adora a Deus porque o testemunho de Jesus é? Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é? Mas eu queria que você guardasse isso aqui que eu vou falar bem no profundo, no íntimo do seu coração. Talvez o profeta de mais renome que a Bíblia falou foi Elias. É ou não é? É ou não é? Elias foi arrebatado. E aí, os outros profetas falaram de um outro profeta que viria no poder, no espírito de Elias, e a Bíblia está falando de João Batista. E Elias foi um grande profeta, ele sozinho conseguiu dar conta de vários profetas de Baal. E aí, quando a gente chega em 1 Reis 19, Elias simplesmente, olha só que loucura. Elias sozinho, com Jesus, obviamente, com Deus, obviamente, colocou no chinelo todos os profetas de Baal. Depois de uma grande vitória, vamos lá, depois do jogo da seleção de quinta-feira, quem é que não vai chegar hypado pelo Brasil? Meu amigo, eu estava desacreditado, falei, estou com medo de confiar. Estou com medo. Mas a gente confiou, né, e deu certo. Aí você já chega com um pouco mais de ânimo. E toda vez que a gente ganha alguma coisa, ou acontece alguma coisa boa na nossa vida, a gente fica feliz, não fica? Mas Elias, ele estava num nível tão profundo de doente, que ele ficou com medo. Ficou com medo. Jezabel viu o que tinha acontecido, ameaçou ele. Ao invés de ele falar assim, eu vou te botar no chinelo, Jezabel. Colocou um monte de profeta de Baal, não vai colocar Jezabel. Mas o espírito
a mente dele estava tão vulnerável que Jezabel entrou na mente dele. E o estrago foi muito grande, meus irmãos. Ele fugiu com medo. Depois você lê 1 Reis capítulo 19. Vou deixar de lição de casa. E aí ele foge para o deserto. E aí, desesperado, ele fala, olha, Jezabel me ameaçou, eu vou tirar a minha própria vida, eu não quero mais viver. Acabou para mim, meu ministério acabou. Gente, olha isso. Meu ministério acabou, eu vou me suicidar. Deus vira para ele e fala assim, levanta e come. E Jesus está falando para mim e para você, levanta e come. Se veste, se apronta, lava o rosto, levanta e come. E aí ele levanta, come, e aí ele caminha. Aí ele cansado, Deus, só Jesus eu estou falando, mas é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vocês estão entendendo. E aí Deus fala para ele de novo, levanta e come, porque o teu caminho será sob modo grande. Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade Santíssima. Jesus é maravilhoso demais, né? O nome dele não sai da minha boca, glória a Deus. É sobre isso. E aí Deus vira e fala para ele, levanta e come, porque o teu caminho será sobre modo longo. Deus estava querendo ensinar algo para Elias. Deus estava querendo ensinar Elias a descansar. Vai ouvindo. Aí chega mais na frente, Elias se esconde lá numa caverna. Aí começa, trovão, e não é Deus. Aí começa, chuva de pedra, não é Deus. Aí começa, fogo cair do céu, não é Deus. Aí de repente vem uma brisa suave, bem calminha. Aí de repente vem aquele sussurro, aquela voz mansa e tranquila. Aí quando a gente vai ver, é Deus. E aí quando Deus chega, qual é que é, Elias? O que é que você manda? Deus, eu não aguento mais. Meu ministério acabou. Eu quero morrer. Destruir ele sozinho. Os profetas de Baal sozinho. E não restou ninguém. Ninguém. Elias estava num nível tão profundo de doença emocional. A gente tem que dar nome aos bois. Problema emocional. Elefante branco na sala. A sujeira que a gente não consegue esconder para debaixo do tapete. Ele estava num nível tão profundo assim de estava doente, que a perspectiva dele a respeito do que Deus estava fazendo tinha sido completamente distorcida. E esse aqui é o calcanhar de Aquiles do ministério profético. Onde a gente é mais tentado é em ser roubado do lugar de contemplação. E eu queria te dizer que o profeta, ele foi dado ao descanso. Porque é só descansando que a gente contempla Deus. E aí, meus amigos, a gente precisa aprender com Elias. Ele foi um grande profeta, foi um homem muito de Deus. Mas ele, como eu e como você, estamos completamente vulneráveis a passar por isso. E eu e o Gabriel, nós passamos por isso, por esse vale. Foram os dias mais terríveis da minha vida. Eu estava grávida do João. A gente estava aqui em Imperatriz já. O Canta, eu acho que já deve ter contado essa história um pouco aqui em outra ocasião, na Esperança. Mas só para vocês saberem, o Canta teve um transtorno de ansiedade generalizado. A gente estava... Eu não tinha o João ainda. E quando a gente começou a viajar, eu estava grávida, mas eu não sabia. A gente estava viajando bastante. E a gente estava muito animado para viver o que Deus queria fazer, né? Aqui no norte, no nordeste, a gente estava muito dado assim, sabe? E de repente o Canta pega Covid. Depois da escola de evangelismo, o Canta pega Covid. Eu grávida peguei Covid. A Amanda, que na época também estava com a gente, passando tempo com a gente, pegou também Covid. Aí ficou os dois isolados com Covid. Eu grávida, foi quem fiquei melhor, tive que cuidar dos dois. E de repente o Canta é tomado por uma ansiedade muito grande. E aí ele tem que fazer uma viagem até Vitória, no Espírito Santo. E o Canta estava sentindo que não tinha que viajar. Só que como a gente também, como Elias, a gente não sabia descansar, não sabia parar, a gente não teve a sensibilidade de identificar aquilo no momento. E eu entendo que para quem não está acostumado,
identificar quando você está cansado é difícil. Porque a gente acha que a gente é imbatível. A gente acha que a gente é imbatível. O Cantarino, gente, é um foguete. Ele começa, eu juro pra vocês, eu já vi o Cantarino dando 3 horas de aula uma vez. Eu não estava aguentando mais ouvir a voz dele. E ele foi, é um pique assim que, meu Deus do céu. Depois que ele teve a ansiedade, a gente descobriu que ele também estava que ele era hiperativo. Mas isso aí tá na cara, né? Foi só assim para assinar o papel mesmo, porque a gente já sabia disso. E aí o Canta teve o transtorno de ansiedade generalizada e, assim, a gente foi completamente desmontado por Deus. Porque a gente se viu tendo que fazer coisas que a gente nunca imaginou que a gente faria, como, por exemplo, o Canta teve que tomar medicação psiquiátrica para ele conseguir voltar a ficar bem. Foram muitos meses mesmo para o Canta se recuperar. Tudo isso porque, eu não tenho vergonha de falar isso, mas nós sucumbimos naquilo em que o profeta é mais tentado. João nasceu e eu louvo a Deus porque ele nos parou. Não foi bom, né, passar por tudo aquilo, mas eu sei que tudo aquilo foi necessário para gerar maturidade em nós, porque o sofrimento tem esse poder. Tem algumas coisas na nossa vida que o momento bom não traz, mas você quer amadurecer, caça o sofrimento. Caça a prova. Você vai crescer, meu amigo, 50 em 5. Espírito Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. E foi assim com a gente. Deus colocou a gente no deserto para ensinar muita coisa para a gente. E nós aprendemos, graças a Deus, a gente ainda está aprendendo. E hoje, nós não excedemos o nosso limite. Jesus ensinou a gente a parar. E eu falo para vocês, é difícil. Cadê o pessoal do UAN? Levanta a mão, quem é do UAN? Tá todo mundo junto. O pessoal do UAN sabe. Gente, a gente é fácil de parar? É fácil de parar? Não. Nós somos uma igreja profética. Quem conhece um pouco do nosso ministério sabe disso. E a gente tem essa dificuldade. Sempre sobra para o ano, né? Um esquenta para o retiro aí. A gente não sabe parar, a gente tem dificuldade. E a gente está no vigor da juventude e aí é complicado. Mas hoje nós aprendemos a não exceder o nosso limite. Porque nós aprendemos que o descanso, ele não é só um prazer pagão, como muitos de nós acreditamos. A gente, no auge da nossa santidade, julga quem tira 30 dias de férias para cuidar do filho. A gente, no auge da nossa santidade, julga quando as pessoas abrem mão de fazer coisas para passar tempo com a criança. Nós somos assim. Eu já fiz isso. Hoje eu sou mãe, eu sei. Mas a gente já fez isso. Vocês já fizeram isso. Quem nunca fez, atira a primeira pedra. Sabe? Então a gente tem o descanso como se fosse uma coisa proibida, como se fosse um pecado. E assim, existe a graça comum, eu não vou entrar muito em teologia aqui, mas existe a graça comum que diz respeito às coisas da vida. O sol nasce para todos, tem a chuva para todo mundo, sabe? Desfrutar de um tempo em família, tanto para a gente que tem família que é crente, quanto para quem é não crente. Aí a gente olha para a família do descrente sendo super feliz lá no mundo, curtindo um beach park da vida, um Freitas Park, indo pro rio, tomando água de coco. E a gente, vai todo mundo pro inferno. Olha lá, bebida, cachaça. Deus me livre. E assim, fora as coisas que realmente, né, a gente não faz, mas é uma família descansando do jeito dele vai descansando. E muitas vezes a gente não percebe, mas na verdade a gente está demonizando aquilo porque a gente não consegue se enxergar naquele lugar de descansar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se o descanso fosse uma coisa natural do ser humano, Deus não colocava isso como um mandamento. A primeira coisa que Deus estabeleceu foi: eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Quando chegar no 7º dia, eu vou descansar, porque esse dia é santificado ao Senhor.
Então, se o descanso fosse uma coisa natural para mim e para você, se identificar quando eu vou me cansar, porque a gente só para quando está cansado, no auge da exaustão. E não é assim. São 6 dias para. A gente quer viver 7 anos e parar. Aí não tem como. Se você vai ler direitinho a lei, você vai perceber que Deus dava descansos periódicos. Tinha o de 1 semana, 7 dias. Tinha o de 7 anos. Tinha o de, eu acho que era 49 anos, que era o ano de jubileu. Acho que 49, enfim, 49. Então, Deus estabelecia pausa para dar descanso para a terra, para dar descanso para o gado, para dar descanso para as árvores, para dar tempo das coisas amadurecerem, frutificarem. Então, o descanso é o mandamento que é mais quebrado por quem é profeta. E Satanás sabe que para contemplar Deus a gente precisa parar. Aí ele vai fazer o quê? Não vai parar. Aí a gente cede, achando que Deus está mais interessado no nosso serviço do que na nossa comunhão. A quantidade de profeta doente que a gente vê não é brincadeira. É uma loucura. E olha, depois que eu me tornei mãe, essa é a minha frase clássica, né, gente? Depois que eu virei mãe, mas é verdade, não só por causa do João, mas por causa de tudo que a gente passou, né? Mas depois que nós vivemos tudo isso, eu nunca excedo o limite do meu filho. Não excedo. Se ele está cansado, eu paro. Gente, vou parar, o João está com sono, vai dormir. Ele fica insuportável. Eu paro, dou o tempo dele, descansa, volta. Eu não excedo, eu respeito ele, sabe por quê? Porque eu quero que ele cresça aprendendo que existe hora para tudo, inclusive a hora do descanso. Soneca lá em casa é sagrado, gente. Quando a Amanda foi passar... Cadê a Amanda? Quando a Amanda foi passar um tempo com a gente, é engraçado que a Amanda também é um pouco hiperativa, igual o Canto. Aí eu brinquei, gente, a gente está organizando um evento, eu, o Canto e a Amanda. 2 hiperativos e eu no meio. Mas deu certo. A Amanda foi... Eu vou citar seu exemplo, tá? A Amanda foi estar na nossa casa um tempo. E a Amanda trabalhava e terminava de almoçar e lavava a louça. E terminava de almoçar e tinha que varrer a casa e tinha que fazer tudo. E aí ela não dormia. E sono pra mim, gente, meu Deus do céu. E eu estranhando, né? Aí teve um dia que eu falei assim, Amanda, a partir de hoje, você vai terminar de almoçar, não vai lavar prato e você vai dormir. Ah, mas eu não durmo de tarde, mas você vai dormir. Ah, mas eu não consigo. Fecha o olho e dorme. Fecha o olho, conta 100 carneirinhos e dorme. Ah, é por isso que eu não consigo. Vá dormir. E eu sempre falando, vá dormir, vá dormir. Até que ela foi indo e aprendeu a ir dormir. E até hoje ela gosta de tirar um soninho, né, Amanda, de tarde. Porque o descanso precisa ser uma cultura estabelecida. A gente precisa ensinar as pessoas a descansar. Quando o bebê nasce, vamos falar neurologicamente, o bebê ele nasce com um sistema do cérebro dele que é para ele ficar em alerta o tempo inteiro, para que ele não sucumba e não fique desprotegido, para que ele não durma e não fique desprotegido. Então é como se o bebê tivesse um sistema de alarme. Então, toda vez que ele está começando a ficar com sono, ele começa a ficar chato, começa a gritar, e começa a berrar, e começa a correr, e começa a fazer um monte de coisa, porque o bebê não sabe descansar, e é do ser humano, a gente não sabe descansar. E aí a gente teve, e esse ano a gente cuidou do João, isso foi muito custoso para a gente, mas eu acredito que até isso foi ensinar uma oportunidade de Deus para eu aprender. Gente, estou falando de coisas muito comuns, mas vocês estão entendendo, né? Estou entendendo. Eu gosto assim, de bater papo, conversar, enfim. Mas eu sei que o Espírito Santo está fazendo. É só vocês ficarem ligados aí que vocês pegam. Então, a gente começou a entrar numa empreitada de ensinar o João a dormir. E, gente, foi um nível de cansaço tão grande, porque a gente teve que insistir em algumas rotinas com ele. Então, a gente tinha que ir, colocar um barulho lá baixinho, e tinha que balançar, transmitir segurança para ele, para que ele dormisse. A gente tem playlist de chuva, tem playlist de música calma, oração em língua. Gente, tudo que vocês imaginarem para essa criança dormir, a gente fez. E a gente foi tendo paciência com ele, até que hoje, graças a Deus, ele amadureceu neurologicamente e aprendeu a dormir. Esses dias o Canta estava, inclusive antes da escola de profetas, né?
O Canta estava passeando com ele na motinha dele, e aí quando o Canta foi ver, não sei se vocês viram nos stories, ele apagou assim, dormiu do nada. Eu falei assim, cara, levou muito tempo para que a gente estabelecesse isso como cultura, mas agora que ele sabe que ele pode descansar a qualquer momento, ele se rende. E a gente precisa ser assim. Talvez seja difícil para você de primeira. Talvez você precise estabelecer algumas rotinas como prioridade, que para pessoas que não são organizadas é um pouco complicado. Mas a gente precisa insistir em obedecer esse mandamento. E descanso, gente, é questão de disciplina. Deus não está interessado em que a gente destrua a nossa vida por causa do ministério. Deus não quer que você perca os seus filhos por causa do ministério. Deus não quer que você perca a sua casa por causa de profecia. Deus quer nos dar plenitude de vida, alegria, gozo, descanso. E a gente precisa ser incisivo com isso, para que a gente receba a autoridade para falar para um mundo que está depressivo e ansioso e doente. A gente não pode, como Elias, sucumbir às nossas emoções por falta de descanso, porque a falta de descanso corrompe a nossa visão, corrompe os nossos ouvidos. A gente começa a achar que a gente está sozinho. É a síndrome do profeta sozinho. Está na igreja, eu estou sozinho e ninguém me escuta e não sei o quê. Aí quando você vai ver, na verdade a pessoa ela só está cansada. Ela só precisa ser abraçada, ela só precisa de comunhão. Ela só precisa de alguém que fale assim, olha, Deus está dizendo para você comer, porque a sua jornada vai ser grande. E porque teve 7.000 ou não sei quantos mil que não se dobraram, você não está sozinho. Então, a grande coisa que o Senhor, uma das grandes coisas que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, é nessa manhã nos ensinar a descansar em Deus. Nos ensinar a parar. E nós precisamos nos arrepender por esse mandamento quebrado. Nós precisamos nos arrepender pelas vezes que nós julgamos pessoas porque estavam descansando. A gente precisa se arrepender de ter olhado para o outro e achado que o outro era menos espiritual porque estava cuidando de sua vida natural. A gente precisa se arrepender por julgar o irmão que estava com problemas emocionais como se ele estivesse fora, como se ele estivesse perdido. Ou porque ele precisa tomar uma medicação, ou porque ele precisa passar no psicólogo, precisa passar no psiquiatra. O ministério profético não é só exortação. É exortação, ensino e consolo. Nós falhamos tanto nisso. O povo que foi conclamado a conhecer a Deus e a amar a Deus, sendo o povo mais misericordioso, menos misericordioso é de dar vergonha. Nós precisamos ser profetas que são misericordiosos. Com a mesma medida que nós somos amados por Deus, a gente precisa amar o outro. E existem muitas pessoas aí no mundo e dentro da igreja também precisando do consolo, de uma palavra de consolo de um profeta. E para que a gente tenha essa palavra de consolo na boca, e por que a gente não tem essa palavra de consolo na boca? É porque a gente não sabe parar. É porque a gente não recebe consolo de Deus, porque você dá aquilo que você tem. Se você nunca se deu a oportunidade de ser consolado por Deus, você nunca vai consolar ninguém. Seu ministério profético vai ser manco de uma das 3 pernas que deveria ter: exortação, ensino e consolo. E a gente não pode se esquecer que a gente exorta, a gente ensina, mas a gente também consola. Talvez essa seja uma das maneiras mais simples de consolidar um ministério profético na igreja. Vamos consolar as pessoas. Quem é que está sofrendo, quem é que está aflito? Vem aqui na frente, a gente vai orar. Quem é que está precisando de um médico, de um remédio, de um socorro, de uma ajuda? Os profetas vão se levantar e vão ajudar. Por quê? Porque nós somos chamados a consolar as pessoas. Por que nós fomos chamados a consolar as pessoas? Porque nós fomos chamados por Deus para receber uma medida muito grande de intimidade e amor. E é impossível você entrar na presença de Deus e ser amado por Deus na mesma medida que João foi e não se compadecer das pessoas. É por isso que um dos braços, uma das maneiras do ministério profético se manifestar é por meio da justiça social. A gente acha que é só pela igreja, né? Mas na igreja tem muita gente que passa fome.
A gente precisa ajudar com a cesta básica. Não é só o ministério pastoral que faz isso, a gente também tem que fazer. Então a gente precisa deixar Deus usar a nossa boca de maneiras diferentes. Então a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. Eu queria que nesse momento você se colocasse de joelhos onde você está. Eu sei que nos próximos dias, no próximo tempo, talvez Deus levante muitos de nós para edificar a igreja com a mensagem de arrependimento. Eu creio muito nisso. Mas antes de a gente se levantar como uma voz para chamar, conclamar a igreja ao arrependimento, eu queria que nós fizéssemos isso. Jesus, enche esse lugar com a sua presença. Enche esse lugar de temor. Enche esse lugar de temor. Temor pela sua presença. Respeito e reverência por quem você é, Jesus. Nós estamos, Senhor, diante da sua presença, humilhados diante da sua presença, reconhecendo, Jesus, a nossa pequenez, reconhecendo, Jesus, as nossas limitações. No livro de Salmos, um dos salmistas diz que você conhece a nossa estrutura e que sabe que somos pó. Jesus, nós fomos tão soberbos. Nós fomos tão arrogantes, Jesus, por tanto tempo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nessa manhã. Nos perdoa, Jesus, pelo exagero, pelo desequilíbrio. Vem deitar óleo, Jesus. Vem deitar unção sobre as nossas doenças, sobre as nossas enfermidades, sobre as feridas da nossa alma, Senhor. Nós nos arrependemos, Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus, de não conseguirmos parar, de não conseguirmos, Jesus, descansar. Nós nos arrependemos, Jesus, de ter quebrado, Jesus, esse princípio. Oh Deus, nós nos ludibriamos tanto pelo maná dobrado do sexto dia. Nós não paramos no sétimo dia. Nós saímos da nossa tenda buscando maná no sábado, Senhor. Nos perdoa, Jesus, pela nossa ambição egoísta. Nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de misericórdia. Nos perdoa, Jesus, por termos sucumbido ao sistema. Nos perdoa, Jesus, porque o nosso coração se inclinou mais por fazer para o Senhor do que estar em sua presença. Nos perdoa, Jesus, por ter nos assemelhado mais com Marta do que com Maria. Nós estávamos ocupados com tantas coisas. Foram tantas vozes, Senhor. Oh, Jesus, nós nos perdemos os nossos afazeres. Nós não tivemos sensibilidade de reconhecer o quão preciosa é a sua presença. Senhor, nos conduz de volta ao lugar da sua presença, Senhor. Nos conduz de volta, Jesus, ao lugar da intimidade. Nos perdoa, Jesus, pela nossa falta em nosso relacionamento contigo. Nós queríamos um relacionamento de evento em evento, de conferência em conferência.
Um relacionamento onde só você se entrega, um relacionamento onde só você se dá. Nós nos arrependemos de não nos ter ouvido a sua voz, Senhor. Devolve-nos a sensibilidade por ouvir o Senhor falando na brisa suave, Deus. Oh, Jesus, faz-nos parecido contigo. Queima com brasas vivas do altar os aspectos do nosso caráter que não se parecem contigo e que nos atrapalham, Jesus, de viver um ministério pleno no Senhor. Oh, Jesus, misericórdia de nós precisamos tanto do Senhor. Oh, Jesus, que os grandes ajuntamentos não nos roubem a fome e a sede pelo lugar secreto, pelo lugar onde nós não somos vistos pelos homens. Jesus, sara as feridas da alma dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Feridas que foram abertas, Jesus, pelo desequilíbrio, pelo excesso do serviço. Feridas que nós achamos que foram os nossos pastores que abriram, que foram a nossa igreja que abriu, mas que foi a nossa falta de equilíbrio, Jesus, que abriu. Sara, Jesus, as feridas, Jesus, da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, Senhor. Nos pega no colo, Jesus, e nos consola, Jesus, para que com o consolo que a gente recebeu do Senhor, a gente possa consolar os outros. Derrama sobre nós esta manhã uma nova unção, Senhor. Nos livra de nós mesmos, de sermos refém da nossa personalidade, das nossas limitações. Nos faz andar em lugares altos, Senhor. Por favor, Deus. Nos leva a um lugar, Jesus, onde o Senhor nos põe em descanso. Nós queremos ser como boas ovelhas para o Senhor. A sua palavra diz que o Senhor é o bom pastor que conduz as suas ovelhas em lugares altos, em pastos verdejantes, junto às águas de descanso. Nós queremos ir nessa manhã, Senhor. Leva-nos às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, Jesus. O Senhor é o nosso pastor e não temos falta de nada. Nós somos supridos e abundantes em tudo. Como Paulo orientou os Tessalonicenses, que a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito sejam encontrados irrepreensíveis para o dia do Senhor. A sua palavra diz que o nosso espírito está pronto, mas, Senhor, a nossa carne é tão fraca. Enquanto os nossos corpos não forem glorificados, Senhor, nós estamos limitados pelas nossas fraquezas. Nós estamos limitados, Jesus, pelos nossos sentimentos mal resolvidos, escondidos debaixo do tapete. Torna-nos, Jesus, integralmente irrepreensíveis, Senhor. Nos perdoa. Oh, Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Seu amor. Nós somos tão carentes do Senhor, Jesus. Desça sobre nós, Jesus, com paternidade nesta manhã. Nós não queremos ser apenas servos do Senhor, mas nós queremos andar em um lugar profundo de revelação de paternidade dele. Faz de
nós, Senhor, não apenas bons servos, mas bons filhos. Nós não queremos ser, Jesus, como o irmão mais velho do filho pródigo. Ele não era capaz de se alegrar, ele não era capaz de celebrar. Ele só servia, ele só trabalhava, ele nunca desfrutou daquilo que o Senhor ofereceu para ele. Nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos nos sentar à sua mesa. Nós queremos comer daquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós queremos nos regozijar. Oh Deus, perdoa-nos, Jesus, por ter deixado a nossa casa, a nossa família descoberta, Senhor. Faz de nós bons pais, bons filhos, Senhor. Guarda a nossa casa, Senhor, por favor. Nós não queremos ser uma geração de futuros pais ou de pais que ferem os seus filhos por causa do ministério outra vez. Senhor, nos ensina, por favor. Nós não queremos perder os nossos filhos, Deus. Eles, na verdade, são os seus, Senhor. São os seus filhos. Oh, Jesus, misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia, Senhor. Venha sobre esse lugar, Jesus, com consolo. Toca o coração de cada pessoa aqui nessa manhã, Jesus. Com quebrantamento, com arrependimento, com lágrimas. Nós não queremos ser só portadores de uma mensagem, nós queremos carregar algo, nós queremos encarnar algo, Senhor. Purifica-nos, santifica-nos. Faz-nos frutificar para a sua glória, Senhor. Para o louvor do seu próprio nome, Jesus. Leva-nos, Jesus, junto às águas de descanso. Nós queremos desfrutar, Jesus, de passos verdejantes, lugares altos onde o mundo não nos rouba, onde os afazeres não nos roubam, onde nós desfrutamos da vida plena que o Senhor nos deu. Existe vida abundante no Senhor e nós queremos beber dessa vida abundante. Nós chamamos, Jesus.
devoção sincera. Batiza-nos com temor, batiza-nos com temor, e uma devoção sincera, e uma devoção sincera. Batiza-nos com temor, batiza-nos com temor, e uma devoção sincera, e uma devoção sincera. Batiza-nos com temor, batiza-nos com temor, e uma devoção sincera, e uma devoção sincera. Batiza-nos com temor, batiza-nos com temor, e uma devoção sincera, e uma devoção sincera. Minha devoção está em ti, Senhor, amado da minha alma. Minha devoção está em ti, Senhor, amado da minha alma. E o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela tua casa me consome. Nós somos uma casa de oração, e o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela tua casa me consome. Nós somos uma casa de oração. Minha devoção está em ti, Senhor, amado da minha alma. Minha devoção está em ti, Senhor, amado da minha alma. Abre os meus olhos para te ver, abre os meus ouvidos para ouvir. É nesse lugar que eu quero habitar e nunca mais sair daqui. Abre os meus olhos para te ver, abre os meus ouvidos para ouvir. É nesse lugar que eu quero habitar e nunca mais sair daqui. Abre os meus olhos para te ver, abre os meus ouvidos para ouvir. É nesse lugar que eu quero habitar e nunca mais sair daqui. Abre os meus olhos para te ver, abre os meus ouvidos para ouvir. É nesse lugar que eu quero habitar e nunca mais. Eu queria que você que é mulher levantasse as suas mãos onde você está. Eu queria pedir só que os homens sentassem um pouquinho nesse momento, só um pouquinho. Eu queria orar especialmente pelas mulheres nesse momento. Eu estava saindo ali e o Espírito Santo me incomodou muito para fazer isso. E eu via como se fosse uma legião muito grande de anjos sobre esse lugar, colocando um brado na garganta de cada mulher aqui. E Jesus tem uma porção de encorajamento para mim e para você que somos mulheres nessa manhã. Eu não vou conseguir orar por todas, mas eu não sei, a esposa do Ideobrando tá aí?
alguém chamar Raabe, então? Aqui. Pode vir aqui em cima, assim. E eu queria orar junto com ela. Ela é uma pessoa aqui dessa casa. Eu queria orar por alguém que fosse daqui de Imperatriz, que não fosse necessariamente do UAN, porque eu creio que existe uma porção fresca e generosa do Senhor, colocando uma mensagem poderosa na boca de cada uma de nós, uma mensagem de consolo. A gente que é mulher, naturalmente, a gente tem naturalmente um tato melhor, né? Com essa questão. E o Senhor nos deu o privilégio de gerar vidas. Isso é muito poderoso. Não tem nada mais profético, não tem nada mais bonito do que o poder de gerar outras vidas. E eu creio que isso não é privilégio só de quem é mãe ou de quem pode ter filhos por meios naturais, mas de todas nós. E é muito importante que nos últimos dias Deus levante mulheres como eu, como a Raabe, como você, porque nós precisamos nos levantar nessa geração em favor dos nossos filhos. Nós precisamos nos levantar em favor das nossas famílias, em favor dos nossos maridos. São homens que são profetas, são homens comprometidos com a causa do Evangelho. E eu creio que o Senhor vai nos levantar como leoas para dentro da nossa própria casa, destruindo todo tipo de influência maligna sobre os nossos filhos, sobre a vida do nosso marido. Eu creio muito que uma mulher bem posicionada no Espírito, uma mulher que reconhece o seu papel, não somente de ser dona de casa e esposa, mas reconhece o seu papel como filha de Deus em casa, faz toda a diferença no ambiente que a gente está. Eu costumo dizer, e eu creio muito, que o ambiente da nossa casa ele precisa ser cheio da presença de Deus. E é minha responsabilidade encher o ambiente da minha casa com a presença de Deus, não somente com o meu serviço, mas eu preciso edificar as paredes da minha casa com a presença de Deus. Então, dentro da minha casa, eu sou a autoridade. Dentro da minha casa, sou eu quem marcha. O diabo não tem autoridade sobre a vida do meu marido, sobre a vida do meu filho. Em muitos sentidos, eu tive que aprender a me posicionar quando o Canta precisou parar um pouco, né? E mesmo grávida e me sentindo muito fragilizada, o Espírito Santo me revestiu de força. E no Espírito eu fui empoderada para alimentar o meu marido naquele momento. Então eu queria encorajar você que é mulher nordestina, batalhadora, a se posicionar não somente como uma simples esposa, mas como uma profeta dentro da sua casa. Eu queria que você saísse daqui, você mulher que é casada ou não, você que é filha, e na autoridade do nome de Jesus, você estabelecesse o reino de Deus dentro da sua casa e você profetizasse vida. Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero orar por todas as mulheres aqui presentes, Pai. Todas as mulheres que, assim como eu, Jesus, em algum momento se sentiu incapaz, fragilizada. Nesse momento eu oro por um empoderamento especial sobre a vida de cada mulher que está aqui. Jesus, enche a mão das mulheres que estão aqui com o poder do alto. Jesus, nos encoraja, Jesus, como profetas, como mulheres, a sermos responsabilizadas, Jesus, por aquilo que passa no ambiente espiritual da nossa casa. Jesus, que nós tenhamos coragem de ministrar os nossos maridos como profetas de Deus, levantando Jesus como intercessoras dentro do nosso lar, que o ambiente da nossa casa seja cheio da presença de Deus, que em cada ensinamento, que em cada canção tocada, Jesus, que em cada música o seu Espírito Santo encha cada lar, cada família, Jesus, cada quarto. Que o seu Espírito Santo empodere, Jesus, essas mulheres a serem atalaias de sua casa. Nós oramos, Jesus, pelas mulheres dessa cidade. Que em nome de Jesus o Senhor levante as mulheres de Imperatriz, do norte, do nordeste, como mulheres corajosas, destemidas, que carregam uma mensagem, que são profundas em Deus, mesmo no meio da simplicidade. Jesus, abre, Jesus, os nossos corações e o nosso espírito para receber essa porção generosa do Senhor. Deus, empodera-nos no Espírito.
Derrama sobre nós óleo fresco. Coloca uma palavra na boca de cada mulher que está aqui, Jesus. Nesse momento eu libero uma graça, Jesus, para a compreensão das Escrituras. Jesus, eu oro para que o seu Espírito Santo incomode cada mulher que está aqui para mergulhar mais profundamente, Jesus, em conhecimento de quem você é. Jesus, que o Senhor suba as águas sobre nós, mulheres, nesse momento. Jesus, que as águas que estão nos tornozelos, elas subam, Jesus, até ao ponto de nós não conseguirmos mais ficar de pé, Jesus. Nós queremos mergulhar profundo, Jesus, nas suas águas. Abra sua boca agora e comece a profetizar. Comece a profetizar. Profetize em favor dos filhos que ainda não nasceram. Profetize em favor das crianças da nossa nação. Profetize em favor dos homens da nossa nação. Os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos maridos. Que eles sejam cheios da presença de Deus. Cheios do poder do alto. Cheios do Espírito Santo. Se posicione agora como uma mulher de coragem. E clame. Oh Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos prontas. Nós somos como vasos de barro vazios. Nós queremos que o Senhor nos encha, Jesus, com mais, Senhor.